Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e hoje trazendo aí um pós-jogo nada agradável de América Mineiro 1, Santos 0, onde o Santos foi bem no começo do jogo e depois não jogou mais nada. E para falar sobre esse jogo, a gente pode falar, né? A gente vai ter algumas movimentações, algumas coisas, mas a verdade é que o Santos, até levar o gol, jogou alguma bola. E depois que levou o gol do América, foi gol do Pedrinho, foi um gol onde ele. Uma jogada onde ele recebeu um passe de cabeça atrás do seu marcador, então ele carregou com bastante espaço, né, pela direita da defesa do Santos, né? Então foi nas costas do Madison, foi nas costas do Lucas Barbosa, que para mim é o lado que tem mais dificuldade de marcação. Assim, eu acho que com o Felipe Jonathan, com o Lucas Braga é um pouco mais compacto ali, é onde joga Madison e Lucas Barbosa, onde tem mais problema. Tanto que eu acho que é por isso que o Lisca não começa com o Ângelo, sabe? Porque o Lucas Barbosa talvez seja um jogador mais completo taticamente, sabe? Para ajudar na marcação, coisa que o Ângelo é bem menos, né? E nas costas do Maicon, que é o nosso zagueiro mais lento, né? Então, tipo, ele é muito bom de cabeça, ele traz uma certa segurança como zagueiro, tem corpo, tal, presença, mas é um jogador que tem problemas com velocidade. O Pedrinho foi para cima dele, limpou, bateu quase sem ângulo, a bola até pegou na mão do João Paulo, mas era aquela coisa, ele tá caindo, levanta a mão para tentar fechar o ângulo, e ela acaba indo um pouco mais forte, um pouco mais alta e sai do que ele poderia fazer uma defesa. Então, já falando do problema, né? Tô falando para vocês exatamente do gol que a gente tomou, né? Isso foi com 13 minutos do primeiro tempo. Então, assim, o começo de jogo o Santos até abafou, sabe? Tentou fazer uma jogada e tal, então fez pressão. Teve até uma bola na trave no lance do Marcos Leonardo, ele recebeu por trás da zaga, chutou, bateu na trave, mas foi marcado impedimento. Mas daí aos 13 o Pedrinho fez o gol. E a partir daí o América começou a administrar o jogo, a jogar, a tentar chegar mais. É um time que parece que ele está um pouquinho mais certo do que o Santos. Talvez ele esteja um degrau acima do Santos na evolução de jogo, do time coletivamente. E foi um jogo onde o Santos acabou criando pouco, não conseguia chegar. O pouco que chegava era com bola mais alçada na área, que é um desperdício, a menos que você tenha jogadas muito ensaiadas ou jogadores que tenham isso como um ponto forte muito grande. Coisa que o Santos não tem. O Santos tem basicamente o Madison para fazer essa jogada de correr por trás e chegar, e não é uma coisa que vai bem. E o segundo tempo, basicamente, o Santos não entrou no jogo, o Carlos Sanches não jogou nada, foi um dia muito ruim do Sanches. O Sanches não conseguia dominar a bola escapava dele, ele perdia, ele não conseguia acertar a passe. Aí entrou o Sandro no lugar dele, que não mudou grandes coisas no panorama. Ele estava conseguindo dominar as bolas, mas não conseguia encontrar jogadas. Errou alguns passes, o Maicon errou muito passe, sabe? O time não conseguia quebrar, então o Ângelo não teve chance em velocidade, assim, estava sempre marcado, numas jogadas que ele cortava para dentro, e daí ele é muito fominha ainda, sabe? Essa coisa de corte, quer resolver sozinho. E os jogadores do Santos também muito plantados, muito estáticos, sabe? Então, vezes que o Ângelo cortava para dentro e a gente não via a passagem do Maicon, ou então bolas que às vezes o Sandri pegava e o Madison, ao invés de atacar o fundo, o Sandri parava e não tinha para quem tocar porque ele não atacava o fundo, aí tocava de lado com o cara já com o marcador em cima, sabe? Então são ajustes que assim, a gente também tem que entender que às vezes o treinador pede para o jogador posicionar e não passar, sabe? Ele fala, não, ó, você vai ficar mais aberto, vai dar opção, quem vai dar opção é o atacante, a movimentação dele, sabe? Pode ser, mas eu acho pouco provável. Eu acho que é mais os jogadores que ainda estão tentando entender esse espaço e as limitações técnicas que a gente conhece dos jogadores do nosso elenco, né? Então tem muita coisa nesse sentido também. Como a escalação do América veio diferente do que tinha sido informado inicialmente, né? Então a gente teve o Matheus Cavicchioli no gol, até aí tudo bem, mas entrou com o Cáceres na direita ao invés do Patrick, Maidana e Éder na zaga e o Marlon na esquerda, Lucas Cal, Juninho e Alê, e na frente entrou com Pedrinho, Henrique Almeida, Minto. Lucas Cal, Juninho e Benítez, o Alê só entrou depois, no segundo tempo, e no ataque Pedrinho, Henrique Almeida e Everaldo. Os três atacantes foram substituídos depois por Felipe Azevedo, o Wellington Paulista, que acertou uma bola na trave, e o Mateuzinho, que jogou bem, entrou bem. E o Benítez saiu para a entrada do Alê, e no final o Cáceres saiu para a entrada do Patrick. Já o Santos entrou na escalação, né, de João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman, Felipe Jonathan.
Fernandes, Zanocelo e Carlos Sanches, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Desses jogadores, no segundo tempo, a gente teve a primeira foi a saída do Sanches para a entrada do Sandri, e a gente teve a saída do Lucas Barbosa para a entrada do Ângelo, né? O time ficar um pouco mais agudo. E em princípio parecia que ia dar certo. Teve uma jogada boa ali no começo, ali que os dois entraram, que o Sandri lançou para o Ângelo até devolveu para o Sandri cruzou, mas não deu em nada. E depois disso não teve muita chance. O Sandri acabou tendo que ser recuado, né? Porque daí o Zanocelo saiu para a entrada do Luan, que o Luan que estreou aí com a camisa do Peixe. E nisso o Sandri voltou mais para armar o jogo. Ele até tem essa visão, mas não tava, o Santos não estava encaixado nesse jogo, então ele errou muito passe. É aquilo que eu falei, ele errou passe, o Michael errou muito passe. Quem foi bem? O Bauerman foi bem. O... Além do Bauerman, o Rodrigo Fernandes foi bem. O João Paulo foi ok, Felipe Jonathan foi ok, e o resto do time não dá para falar, sabe? Eu não tenho o que falar, assim, não tem destaque, assim, para falar. O Lucas Braga tentou, mas limitado, o Ângelo tentou, limitado, o Marcos Leonardo tentou, mas a bola chega pouco, o Lucas Barbosa também não se encontrou nesse jogo, não achou posição, Zanocelo, bem mais ou menos, Michael mais ou menos, o Madison muito limitado, sabe? Então foi um jogo que o Santos não soube jogar, não foi bem, foi talvez tenha sido a pior atuação do Santos a partir do momento que o Lisca assumiu o time. Então não tem muito o que ficar falando. Dito isso, classificação, o Santos fica em 10º lugar com 30 pontos, o América chega aos mesmos 30, só que ele pula para oitavo, porque ele tem mais vitórias, tanto que o Bragantino quanto que o Santos, que são os 3 times que agora estão com 30. Então tem Atlético Mineiro com 35 em sétimo, o Inter foi para 36 em sexto, e a gente fica ali com 5 pontos de diferença. América, Mineiro, Bragantino e Santos, todos com 30, mas América com 9 vitórias, Bragantino com 8, Santos com 7. E aí a gente tem o São Paulo logo abaixo com 29, e aí o Botafogo com 26. Então a gente tem 4 de gordura para o Botafogo, só que a gente tá 5 abaixo do Atlético Mineiro nessa galera que tá brigando inicialmente pela classificação a Libertadores. E ao mesmo tempo a gente está aí com 7 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento. O Avaí, o primeiro time com 23, o Cuiabá está acima com 23, mas ganha nos critérios de desempate. E a gente tem Avaí com 23, Coritiba com 22, Atlético Goianiense com 21 e o Juventude com 16 mais para baixo, que daí a gente não interessa, assim, tá bem abaixo. Mas do Atlético Goianiense para cima são times que com um resultado bom, de repente podem sair e colocar outra equipe ali embaixo. A gente tem Fortaleza com 24, será com 25, Goiás e Botafogo com 26, sabe? Então, a gente já está enxergando mais ou menos a briga do rebaixamento, a briga ali de Sul-Americana e uma briga mais acima que envolve título barra Libertadores. O Palmeiras está com 9 de vantagem para o Flamengo, que é o segundo colocado, né? O Flamengo passou o Corinthians, tem o mesmo número de pontos, mas ganha o número de vitórias. O Fluminense está com 38, Atlético Paranaense 37, Inter 36, Atlético Mineiro 35, América Bragantino e Santos com 30 nesse primeiro momento. E aí, dentro do segundo tempo, o América teve mais chance. O América teve algumas chances de fazer algumas boas jogadas, né? Inclusive, a gente teve aí no primeiro tempo, ainda teve um chute do Felipe Jonathan que foi bom, depois do gol, foi lá pelos 26, que o Cavicchioli defendeu. Aí depois o Henrique Almeida teve um chute que o João Paulo fez a defesa. Aí o Lucas Cal teve uma finalização estranha no finalzinho do primeiro tempo, aos 40, e teve mais uma chance do Cáceres, que essa foi preocupante. E no final, o Everaldo ainda tentou, fim do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Lucas Braga teve uma finalização de fora relativamente fácil para o Cavicchioli. Aí, logo na sequência, o João Paulo teve que fazer uma defesa no lance do América Mineiro. Daí teve o chute aos 21, teve o chute do Wellington Paulista na trave. E depois disso não teve, sabe? O Santos até tentou fazer uma bafa, mas muito aleatório, umas bolas cruzadas, assim, sem ter jogador para fazer as jogadas. E algumas decisões ruins, sabe? O Ângelo ainda toma muita decisão ruim. O Zanocelo teve uma bola que o Sandro alçou para ele tentou cabecear direto, só que ele estava desequilibrado. Às vezes é melhor você bater para dentro da área, porque tinha outros jogadores do Santos, sabe? Então a gente ainda peca muito também nessas decisões, sabe? Então não foi muito. Assim, foi um jogo ruim, assim, não foi um jogo que fora o Santos ter começado bem, depois desandou e o Santos não conseguiu se encontrar. O América é um time melhor organizado no momento, é um time que está sabendo jogar melhor o jogo e criou mais lance de perigo. O América foi melhor que o Santos nesse jogo.
Para a sequência, o América joga na quinta-feira no jogo de volta da Copa do Brasil. O problema deles, boa sorte. E o Santos também vai enfrentar o São Paulo, só que aí é no domingo, jogando em casa, na Vila Belmiro, às 6 da tarde de domingo, recebe o São Paulo para ter esse clássico Sansão. São Paulo ainda envolvido aí nas quartas de final da Copa do Brasil e a gente que só tem o Brasileirão só joga no fim de semana. E é isso, galera. Esperar que a gente sempre fala de evolução e o começo do jogo deu um sinal positivo, mas ao mesmo tempo o Santos muito limitado, não consegue criar. É muita bola ainda para a área, os jogadores ainda ficam muito estáticos, guardando posição. Faltou movimentação, faltou opção de criação, sabe? Então, com o América formando duas linhas, o Santos não conseguia jogar, não conseguia criar. Ficou parecendo alguns dos momentos do Bustos, assim, que o time tinha a bola e não conseguia fazer nada, sabe? Nossa, que não seja repetitivo, né, em relação a momentos do Bustos, porque senão a gente vai ficar preocupado. E assim, espero que o Santos evolua, que agora consiga colocar aí os reforços aí para jogar, para treinar, que a gente veja a evolução do conjunto. Então, assim, Felipe Jonathan tem jogado bem com o Lisca, é uma coisa importante para o time. Eduardo Bauerman tá jogando bem, João Paulo sempre jogando bem. Se de repente o Natan entrar bem, tomar essa posição do Madison, que é um cara muito regular, e a gente tem o Auro que consegue ser mais fraco, dando uma segurança para o Michael. O Rodrigo Fernandes, uma peça-chave ali na frente da zaga. De repente, ou o Luan, o Carabarral assume essa função aí de criador de jogadas e dá essas opções. Soteldo entrando na esquerda para dar essa opção, de repente, às vezes até do Lucas Braga jogar, ou então deles revezarem, ou então do Lucas Barbosa evoluir, ou o próprio Ângelo, de repente, assumir uma função mais ser mais protagonista, né? Com o Marcos Leonardo, que é um bom jogador, a gente consegue ter pelo menos um time titular que a gente confia, sabe? E algumas peças para rotacionar em certos momentos, em certas ocasiões. Então, tipo, o Madison, de repente, ajudar com bola aérea, defensiva e ofensiva. A própria opção de repente, jogar o Carabarral do segundo volante e o Luan mais na frente, se o Luan crescer, evoluir, porque o pouco que ele jogou hoje abaixo, sabe? Não, dá para ver ainda, assim, sabe? Fora de ritmo, desentrosado, procurando espaço. Ele até tentou voltar para começar a jogada, mas o América também marcou muito ele para não dar espaço. Então tem muitas coisas assim que ainda vai levar tempo. Então, mas eu espero ver evolução. E nesse jogo, o começo do jogo deu um sinal positivo, mas depois desandou, principalmente depois do gol. E o Santos não conseguiu jogar mais, não conseguiu criar, principalmente com o América mais compactado, sabe? A gente precisa de mais diversificação, assim, as jogadas têm que ser diversificadas. A gente precisa, às vezes, jogar uma bola na área, às vezes dar um chute de fora da área, às vezes fazer uma triangulação, uma jogada individual, e a gente não viu muito disso. A gente viu um time muito ainda estático, e daí, assim, o Ângelo pegava a bola e tentava se virar. Aí, às vezes, o Lucas Braga pegava a bola e tentava se virar, sabe? Cara, não, tá parecendo a época que o Neymar tava quase saindo do Santos, que dava a bola ao Neymar e o resto do time ficava parado olhando. Não, a gente precisa que o time se movimente e dê opção para esses jogadores de qualidade fazerem as jogadas, enfiarem bola, ter toda uma jogada diferenciada, um nível diferenciado de futebol. Continuamos torcer para que o Santos evolua e que a gente vá bem nesse clássico contra o São Paulo. Seria ótimo ganhar do São Paulo. Seria espetacular. Pelo nosso momento, pelo São Paulo ainda tá com competições aí envolvidas aí, né? Tá com a Copa do Brasil rolando. E para dar moral, sabe? Aquela vitória de lavar a alma, pode ser 1-0 sofrido, mas de tirar assim toda aquela energia ruim e crescer na sequência do campeonato. Muito obrigado, gente, para vocês que acompanham o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, chamem mais cientistas, deixem no seu comentário o que vocês acharam, porque esse jogo foi ruim, sabe? Não foi aquele jogo legal, não foi um jogo que a gente desenvolveu, que a gente falou, nossa, que bacana, não. Foi um jogo que saiu assim meio assim, bem frustrante, ainda mais para um fim de noite de domingo. E na sequência que a gente tem uma evolução melhor e o time cresça. Que a gente espera isso para ano que vem ter uma base boa, o time evoluir ainda mais e a gente ter coisas melhores ano a ano. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até logo.